Olá, meus queridos alunos do nosso curso de Introdução à Homilética. Acredito que eu não tinha falado especificamente sobre esse curso, de que se trata exatamente esse curso, né? Até porque estávamos falando sobre uma introdução para jovens pregadores, né? Mas nessa videoaula, que é a quinta deste cursinho de introdução, né, à homilética, eu quero esclarecer isso, que este cursinho é para vocês iniciantes que nunca tiveram a oportunidade de fazer um curso de homilética, né? Iniciantes na área de pregação, para você que quer pregar, para você que é iniciante no campo da pregação, né? Quer preparar sermão, quer aprender a identificar um sermão quando alguém estiver pregando, ter um conhecimento técnico introdutório, pelo menos, né? Então, eis aí, este é um cursinho de homilética. E esta é a nossa quinta aula. E eu quero falar para vocês nesta quinta aula, queridos, aqui no tópico 7, ó, as qualidades do bom pregador. Muito bem. Primeira qualidade do bom pregador. Número 1, a personalidade. Personalidade. Vamos lá para o nosso material didático, ver o que tem para gente. A personalidade é o que caracteriza uma pessoa e a torna diferente de outra. É através da personalidade que vemos as diferenças entre as pessoas. Cada uma tem a sua personalidade, persona, né? Persona, pessoa, única. Então, personalidade fala da essência do ser da pessoa, quem ela é de verdade. Sem engodo, sem engano, sem dolo, é a pureza do ser. E quando eu falo pureza do ser, não quer dizer que a pessoa não tenha defeitos, não é isso. Mas a personalidade revela quem a pessoa é, com as suas esquisitices, debilidades, que é normal de todo ser humano tem suas esquisitices e debilidades. Agora, a personalidade é a especificidade de cada pessoa. É o que torna ela e o que mostra que ela é diferente de todas as demais ao seu redor. Então, a personalidade é o que caracteriza uma pessoa e a torna diferente da outra. Entre aspas, é tudo quanto o indivíduo é. Já ensinei para vocês e vou falar novamente que quando um escritor abre aspas e depois fecha aspas, significa que o que ele escreveu dentro das aspas não é um pensamento dele, é um pensamento que ele leu em algum lugar, que ele ouviu de alguém. Então ele abre aspas e fecha aspas porque é a fala de alguém, né? Ele pegou emprestado essa fala. Aqui nesse material ele não especifica, né, de onde ele tirou essa fonte, dessa expressão aqui, mas só de ele colocar aspas ele já mostrou sua humildade em apresentar, né, para quem entende que este não é um pensamento dele, ele está usando o pensamento de alguém, que é muito normal, é muito válido para quem escreve, para quem fala ao público, né? Beleza. Na pregação, o pregador mostra ou demonstra que tem personalidade quando se expressa falando ou gesticulando de acordo com aquilo que ele é e não imitando outras pessoas. De vez em quando percebe-se pregadores imitando evangelistas famosos, dando gritos iguais a esses tais evangelistas, pulando iguais a eles, correndo no púlpito iguais a eles, torcendo o pescoço iguais a eles, fazendo trejeitos, né, gestos, né?
ajeitando a gravata, mexendo no paletó, falando rouco ou estridente, tudo imitando a alguém famoso, algum evangelista famoso das redes sociais, da internet, enfim. Isto é falta de personalidade. Quem tem personalidade não copia, não fica imitando a ninguém. Ele tem os seus próprios jeitos e trejeitos, jeito de falar, né? Os seus próprios sotaque, enfim. Ponto. É querer ser ator, ou seja, a pessoa que imita aos famosos, ele está simplesmente fazendo papel de ator. Ele não está sendo ele mesmo. É querer ser ator, imitador e não um instrumento. Não um instrumento nas mãos do Ruach HaKodesh, do Espírito, o Santo. Ok? Muito bem. Aqui eu quero fazer uma ressalva nessa explicação aqui do nosso professor, do nosso material didático. Eu quero fazer uma ressalva particular. É claro, queridos alunos, que a convivência de um discípulo com um mestre fará com que o discípulo se torne a sombra do seu mestre, ou o reflexo do seu mestre. Até porque discipulado é exatamente isso. O discípulo fica tanto tempo perto do mestre e ele tem que aprender a fazer tudo com o seu mestre, que até a forma de vestir, de falar, de andar, de gesticular, ele aprende tudo do mestre. Porém, a diferença do que ele está dizendo aqui para o que eu estou agora fazendo essa ressalva é que, infelizmente, nos últimos anos, os iniciantes, na área de pregação, eles vão nas redes sociais, na internet, assiste lá um camarada uma vez, duas, três, mas aí pega tudo que ele falou, anota, decora, faz um decorebazinho, mas decora tudo, o jeito, os trejeitos, enfim. Isto não é porque ele é discípulo do cara, não. É porque ele é um ator mesmo, ele está fazendo papel de ator mesmo, ele está copiando as ações e o sermão daquele indivíduo porque ele achou legal, achou interessante, ele também tem vontade de que as pessoas gostem do que ele está fazendo, que as pessoas comecem a comentar a respeito dele, ele também tem um sonho de ser famoso, aí ele começa a copiar. Bom, eis a diferença de alguém que está sendo influenciado a partir da ideia de querer ser famoso, com alguém que é influenciado por um mestre de verdade, aquele que realmente é um discípulo de um mestre. Existe um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui das Assembleias de Deus, por exemplo, É uma das denominações que existe no Brasil e no mundo. Na década de 70, 80, grandes pregadores assembleanos como Hidecaso Takayama, Napoleão Falcão, pastores, reverendos pastores, Gilvan Rodrigues e outros, enfim, eram copiados, mas por causa da excelência do conhecimento, Eram pregadores que pregavam em praças públicas, As famosas cruzadas evangelísticas em palanques, aonde davam 10, 20 mil pessoas. Em cidades pequenas davam aí 500 pessoas, 800 pessoas, enfim. Foi uma época áurea, das pregações ao ar livre aqui no Brasil. Então, muitos pregadores se espelhavam neles. Isso é uma coisa interessante. Agora, não é o que está acontecendo hoje, repito. Hoje, nós temos, infelizmente, a influência de um sistema governamental capitalista que gira em torno da fama e do dinheiro, que cria estrelas. E eu estou querendo falar sobre esse assunto desde a primeira aula desse curso, mas eu guardei aqui para a última aula para exortar vocês a não cometerem este erro.
pregador não é estrela. Pregador, ser um pregador não é almejar fama. A menos que você queira ser famoso por ser perseguido por pregar a verdade. Aí sim, aí você pode buscar essa fama. Mas fama, como se tem ensinado e demonstrado nos últimos anos através do sistema governamental capitalista, que tudo gira em torno do dinheiro, da fama, né? E a fama traz as riquezas e tal, e a pessoa quer ficar famoso, quer ficar rico, quer ficar conhecido, quer ter milhares de visualizações nos seus vídeos, né? No YouTube, enfim, nas redes sociais. Então, esse daí é reprovado. E eu posso falar isso com propriedade. Agora, aquele que busca a fama da forma correta, que é esse tipo de fama que eu estou explicando, qual, Gilberto? Esse aqui, ó. Ser famoso por ser perseguido por pregar o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Gilberto, mostra na Bíblia isso daí. Ah, claro, meu amigo, meu irmão, minha irmã, todo o Novo Testamento, você vai ver, a partir de Atos capítulo 1, dali para frente você já vai ver essa verdade. Estevão, o evangelista mais famoso de todo o Novo Testamento, de todo o primeiro século, a igreja primitiva, ele ficou famoso por quê? Porque ele foi apedrejado por pregar a verdade. Ele pregou a verdade com tanta força, com tanto ímpeto, com tanta alegria também, tanta convicção dessas verdades, que os principais religiosos de sua época rangeram os dentes contra ele. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes de ódio dele, porque o que ele falava era a verdade nua e crua e que expunha a vergonha daqueles religiosos que estavam vivendo atrás de uma fachada religiosa, né? Então apedrejaram Estevão com ódio, mas isso trouxe uma fama muito grande. Primeiro, Estevão é considerado o primeiro mártir da igreja primitiva, o evangelista mais famoso porque morreu sem voltar atrás nas verdades, nas convicções das verdades que ele tinha, que era a palavra, o testemunho de Yeshua, né, de Jesus Cristo, enfim. Então, se é por esse ponto de vista que você quer ficar famoso, então fique, por ser perseguido pela verdade, ok? E quanto às imitações, não tente imitar a ninguém. Quando o Eterno te criou no ventre da sua mãe, ele te deu, ele já preparou para você uma personalidade. É claro que se a gente for falar de psicologia aqui, a gente vai falar muita coisa sobre a formação da personalidade, começa em casa, no lar, né? O caráter do indivíduo é formado a partir da convivência com a família, depois com a convivência com as pessoas na escola, na rua, no bairro, depois no trabalho, depois na faculdade, enfim. Porém, tudo isso vai fazer com que você tenha uma personalidade própria, ok? Muito bem. Segunda coisa que o bom pregador deve ter: espiritualidade. A espiritualidade aqui, nessa característica, podemos observar os seguintes aspectos. Aspecto letra A: piedade. Gilberto, o que significa ser piedoso? É uma pessoa que tem dó de todo mundo? Não é disso que se trata, não. A palavra piedade, biblicamente falando, piedoso, exemplo, um judeu piedoso, que é o exemplo bíblico, né? Em hebraico, Yehud Hassid. Hassid é piedoso. Um Hassidim, ou pessoas, né, piedosas. Yehudim Hassidim. A palavra Hassid, ou Hassidim no plural, quer dizer piedoso no hebraico. Mas o que significa? Pessoas que guardam a palavra do Eterno com toda a sua força, que vivem a sua fé com toda a sua força. Então, o nosso professor aqui do nosso material didático está dizendo que
A espiritualidade, ela é formada, letra A, pela piedade, que ele explica como é o sentimento de devoção e amor pelos outros e pelas coisas de Deus. Bom, esse aqui ele está simplificando muito, mas eu já te dei aqui agora a ideia bíblica das palavras também no hebraico e do contexto cultural hebraico, né, judaico, para você entender o significado de piedoso, né? Mas simplificando ainda mais, o nosso professor está falando que é o sentimento de devoção e amor pelos outros e pelas coisas de Deus. O que é devoção? Né? Na letra B a gente vai explicar melhor, tá aqui já no nosso material. O pregador deve sentir pelo Espírito Eterno, que é o Espírito Ruach HaKodesh, Espírito o Santo, as necessidades do auditório, daqueles que estão te ouvindo, principalmente a necessidade dos pecadores. Então, se for levar do ponto de vista genérico, ele tem que observar a necessidade de todos, porque todos que estão lhe ouvindo, independente se são crentes da igreja ou não, são pecadores. No entanto, não é essa a ideia que ele está passando aqui. Ele está querendo passar a ideia de, principalmente dos pecadores aqui, ele está querendo dizer que são pessoas que ainda não aceitaram a fé, né? Ok? Em 1 Timóteo 4,8, Hebreus 12, 28, enfim. Ele simplificou bastante, mas eu repito, piedoso é aquele que conhece, que estuda e que guarda e que vive a fé e a palavra do seu Deus com toda a sua força. Ok? Piedoso. Dentro do piedoso ele falou sobre o sentimento de devoção. Agora a letra B. A espiritualidade exige devoção. Aí você ouve alguém dizer assim, fulano é devoto, e de repente você pode até se arrepiar e ter uma repulsa quanto a essa palavra devoção, porque você acha que isso é só coisa do povo de uma certa igreja que a gente conhece no Brasil e no mundo, talvez muito ligado à ideia de idolatria, mas não. A palavra devoção é o sentimento de dedicação. Sentimento de dedicação às práticas, às coisas ensinadas na palavra do Eterno, na palavra de Deus. Na devoção, o pregador, o devoto, busca inspirar-se na oração, na leitura da Bíblia Sagrada, que é a palavra e a vontade do Eterno já expressa, e também no louvor a Deus, através de louvores, músicas, né, sacras, enfim. Então a devoção é isso aqui. Uma pessoa que é devoto é uma pessoa que vive uma prática contínua, cotidiana, de oração, de leitura, meditação na palavra, nas leis do Eterno e também de louvor. Cânticos que alegram a alma, tanto de quem canta quanto de quem ouve, né? Enfim, existem, infelizmente, verdadeiros profissionais da pregação. Eu já comecei a falar deles anteriormente, né? Mas aqui já vamos falar um pouquinho mais. Profissionais da pregação que são técnicos. Os caras têm um conhecimento técnico altíssimo, né? Que sabem pregar, são exímios pregadores, profissionais. Quem olha assim, gesticulação correta, respiração, tonalidade da voz, não ergue a mão acima da cabeça, não faz gestos bruscos, né? Os gestos deles são sublimes, suaves, a voz também, de acordo com o gesto, a voz e a gesticulação em sincronia, né, para as pessoas ouvirem e assimilarem tanto o ouvir quanto também o enxergar, né? Tá observando os movimentos deles, são muito coerentes, mas não sabem orar, só sabem gritar, não sabem amar as almas. Enfim, parece meio contraditório, mas é isso aí que o professor está falando. Entenda. Verdadeiros profissionais da pregação são técnicos que sabem pregar, mas não sabem orar, sabem gritar na hora da oração, né? O camarada faz um estardalhaço que ninguém ouve nada, entende nada, enfim. Não sabem amar as almas. Pregam por interesse.
por torpe ganância, como diz Paulo, que é uma das recomendações de Paulo a Timóteo que um obreiro não deve ter. Torpe ganância. A ganância, pode, Gilberto, dizer que existe boa ganância e ganância ruim? Sim, claro que sim. Exemplo, ter ganância por ser um pregador reconhecido e o reconhecimento pautado na ideia de que ele está sendo perseguido por pregar a verdade, essa é uma ganância boa. Torpe ganância é o indivíduo que quer se enriquecer financeiramente através do pretexto de ser um pregador. Isso é torpe ganância. Riqueza ilícita porque está escrito, de graça recebei, de graça dai. E se você tem dúvida disso, estude lá quando Jesus mandou os 70 saírem de 2 em 2 para pregar. Observe as ordens de Jesus para os pregadores lá. E daquele ensinamento, todos os demais apóstolos ensinaram também como ser um pregador e quais são as verdadeiras intenções de um pregador e comportamento diante dos seus ouvintes. Que os líderes de nossa igreja não entrem por esse caminho. Já entraram faz muito tempo. O meu propósito aqui nessas videoaulas tão singelas aqui a vocês é tentar suscitar pregadores que saiam desse meio, né? Líderes que já estão nesse caminho aí da torpe ganância. Né? Espero que eu esteja sendo aqui um instrumento do Eterno para levantar aqui um remanescente de pregadores com o verdadeiro, puro intuito de pregar e ser perseguido pela verdade, e não de enriquecer-se por mentiras ou meias verdades. Ok? Conta-se que Moody foi um grande pregador, né? No século XIX aí, se não me falha a memória, tem tempo que eu li sobre ele, não me lembro agora. O grande evangelista orava 1 hora para pregar 5 minutos. Olha como funciona, hein? Enquanto isso, existem pregadores nos nossos dias, de uns anos para cá, que oram 5 minutos para pregarem 1 hora. Ou seja, o nosso professor está passando a ideia através da vida de Moody que a oração é uma das principais ferramentas a serem usada sem nenhuma restrição, para ser usada muito mesmo na preparação de um sermão, ok? Leitura da palavra, louvor a Deus, mas a oração não pode faltar e que seja em dose bem grande, ok? Terceira coisa, sinceridade. A sinceridade reflete a verdade contida na própria alma de um indivíduo, quando fala, quando convive com as pessoas, quando se apresenta diante das pessoas. O pregador deve pregar aquilo que vive e viver aquilo que prega. Tiago 2,12. Muito bem. Um pregador reconhecido internacionalmente pregava bem e o povo o admirava. Mas, um dia, veio a público que este mesmo pregador reconhecido internacionalmente, veio a público que ele, que ensinara tanto sobre casamento, tinha caído em adultério, destruindo o seu ministério e envergonhando a Igreja de Cristo. Bom, permitam-me, queridos alunos, fazer uma ressalva aqui. Muito bem. Eu entendo perfeitamente a intenção do nosso professor aqui que preparou esse material didático, porém, eu tenho uma ressalva a fazer. A ressalva é a seguinte: não lance no inferno, não julgue e condene um pregador, um pastor que pregou a verdade por muito tempo ou pouco tempo, não interessa. Porque ele pregou e um dia ele acabou caindo em uma daquelas coisas que ele mesmo pregava. Por quê? Porque ele é um ser humano, irmão. Ele não é Deus. Se até os anjos que o Eterno criou com essência pura caíram, imagine aquele que já nasceu no meio de uma sociedade pervertida, corrompida, mergulhada em trevas,
Aí, Gilberto, mas era pastor, o cara era pastor há 20 anos. Não interessa, irmão. Ele viveu e vive ainda no meio de um mundo em que diz Paulo, jaz no maligno, né? Então, eu, você e os pastores mais renomados no Brasil e no mundo, estamos todos nos esforçando para sair do meio das densas trevas. Então, o risco de tropeçarmos em alguma coisa é muito grande e não é privilégio só de novo convertido, não. É de pastores, pregadores, evangelistas, ok? Agora, a gente precisa observar a sinceridade desses homens de Deus. Se é um obreiro, um homem de Deus sincero, uma mulher de Deus sincera, que trabalhou por um grande período, ensinando, tentando ajudar pessoas e ajudando pessoas, e um dia essa pessoa cai, aí a Bíblia recomenda o quê? Você que está de pé, cuide para não cair. Porque todos que estão de pé estão propensos a tropeçar e cair. Porém, olha o que a Bíblia diz. Não me pergunte onde, porque eu não me lembro agora. Eu não tenho facilidade de lembrar endereço, mas eu me lembro da mensagem. E a mensagem é esta, ó. O justo pode cair até 7 vezes, e de todas elas o Senhor o levantará. Ok? Ou seja, aquele que tem um coração sincero, ainda tendo tropeçado e caído, o Senhor conhece a sinceridade do coração dele. Vai tomar ele pela mão e colocar de pé. Ok? Até porque Deus não chamou deuses, né? E nem semideuses para poder pregar o evangelho. Chamou seres humanos. O nosso dever é cuidar para não cair, né? Não tropeçar, mas se acontecer, o Senhor está pronto a colocar de pé novamente para recomeçar. Ok? Então, o nosso professor aqui, ele tentou demonstrar a ideia de que o indivíduo famoso internacionalmente, reconhecido, pregava, ensinava, as pessoas admiravam, ele dava aula para casais, né, treinamentos, ensinamentos, palestras e tal, e um dia caiu em adultério, destruindo o seu ministério e envergonhando a Igreja de Cristo. Bom, para mim ele pegou um pouco pesado, mas passando a ideia de que você deve zelar pelos seus ensinamentos, ok? Muito bem. Humildade. A humildade, vamos ver o que o nosso professor nos ensina. Ele abriu aspas, que agora ele vai usar uma fala que não é dele, deve ser de alguém que ele conhece, né? Ele não especificou aqui de quem, mas está escrito: nenhum pregador pode subir ao púlpito. Deixa eu chamar a atenção para você aqui, o iniciante. Observe a palavra púlpito aqui. Observou, né? Ó, púlpito. Gilberto, por que você está pedindo para eu prestar atenção? Não, porque tem muitas pessoas que pronunciam essa palavra errada. E o bom pregador não deve pronunciar palavras erradas. Gilberto, agora eu fiquei ofendido, só porque eu não estudei, só porque eu falo alguma palavra errada. Não, eu não falei para te ofender, não. Eu, como seu instrutor, eu estou falando para você se corrigir, para não cometer esse erro diante de um público. As pessoas estão te ouvindo, eles não querem ouvir você falar palavras erradas, porque você é uma referência para eles naquele momento. Se você falar púlpito, como é o costume de muitos, porque talvez não observar a palavra, e não é talvez nem porque não sabe ler, estudou, mas de repente nunca parou para observar a palavra em si. Aí fala errada, púlpito. Eu ouço muitos falando assim, já ouvi muito. Ao invés de púlpito, com P, aqui ó, P, eles falam púlpito, com B. Né? Aí outros iniciantes que estão te ouvindo vão sair falando púlpito, achando que essa é a palavra correta. E isso tem acontecido em dezenas e dezenas e dezenas de anos, em todos os lugares, pelo Brasil afora. As pessoas ouvem alguém falando uma palavra, a pessoa está falando em público, ele acha aquela pessoa importante e acha que ela falou está certo e depois sai falando e aquilo vira até uma febre, né? Então observe a palavra púlpito, é a palavra correta. Nenhum pregador pode subir ao púlpito sem antes ter descido. Descido como? Pela oração e quebrantamento, os degraus da humildade diante do Eterno. Ler Provérbios 15:33 lá para você ver.
Um jovem vivia criticando quem ia pregar, dizendo que, se fosse ele, pregaria muito melhor. Um dia, o pastor deu a ele a oportunidade de pregar. Ele subiu ao púlpito, orgulhoso, sorridente. Tentou achar um texto na Bíblia, de um lado para o outro e nada. Suou, pediu desculpa e desceu cabisbaixo. Sentou-se noutro lugar, junto a um irmão experiente, que, percebendo sua tristeza, disse, : agora sim, aspas, abre aspas, por quê? Porque quem está escrevendo vai relatar a palavra do irmão que conversou com o jovem. Rapaz, se tu tivesses subido como descestes, entre parênteses, humilde, ele desceu humilde de lá, terias descido como subistes, alegre. Ou seja, uma engenharia reversa, né? O rapaz, na verdade, orgulhoso, subiu sorrindo e desceu triste, cabisbaixo. Se ele tivesse subido cabisbaixo, concentrado, com sentimento de humildade, ele teria descido sorridente, feliz, realizado, com o objetivo alcançado, mas não. É uma grande lição para todo pregador, ok? Outra coisa que o bom pregador deve ter: poder. E eu vou relembrar para você a diferença de poder e força. Força fala de poder bélico, né? Armas que oprime, que força as pessoas. Ó, força que força as pessoas a fazerem o que não querem. O poder não. O poder, ele age de forma diferente. Ele consegue persuadir. Falando-se de Deus, qual é o maior poder de Deus? Deus usa mais o poder ou a força? Bom, no contexto geral, Deus usa mais o poder e bem menos a força. Por que, Gilberto? Porque o poder de Deus é o amor e ele usa mais o amor para convencer. Por isso que a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito do Senhor, né? O Espírito Ruach HaKodesh. Por quê? Porque ele é a essência, ele tem a essência do amor, do Ahavá. Então ele convence, ele tem poder para convencer o pecador do juízo, da condenação, né? Através de quê? Do amor. E não por imposição, não por força nem por violência, porque força fala de violência. Então, o pregador deve ter poder, não é força, é poder. Poder de quê? De persuasão. Mas como, explica, Gilberto, esse poder, como é isso e tal? Vamos lá, vamos ler aqui o material didático do nosso professor. Todo pregador precisa do poder de Deus. Ah, o poder é o de Deus e não do próprio pregador, porque o pregador não tem poder nenhum. Por mais que ele estude, por mais que ele se prepare, mas ainda assim ele depende de todo o poder de Deus. Que eu repito, o poder de Deus é o amor, ok? Paulo disse que não pregava a sabedoria humana. O que significa sabedoria humana? Todo conhecimento humano, todas as técnicas, tudo que, humanamente falando, o homem adquire para poder se tornar alguém na vida, é disso que Paulo está dizendo. Eu não prego sabedoria humana, mas poder de Deus. Está lá em primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. É preciso ter unção e graça para pregar. Opa, aqui agora eu vou me ater um pouquinho. Deixa eu até pintar aqui para você essa frase aqui, essa fala. É preciso ter unção e graça para pregar. Muito bem. Queridos, eu vou dar uma aula aqui agora sobre o que é unção. É claro que eu vou ter que resumir em alguns minutos, talvez, né? Para você entender o que é unção. Porque, como pregador, você precisa aprender isso. É imprescindível que eu ensine isso para você. Gilberto, o que é unção? E depois eu vou falar sobre graça também, ok? O que é unção? Biblicamente falando, entenda, você precisa saber do ponto de vista de quem escreveu a Bíblia, e não do ponto de vista da teologia, de teólogos
europeus, americanos ou brasileiros que interpretaram lá segundo o seu ponto de vista, não. Você tem que tentar perceber, entender e depois fazer a aplicação, mas do ponto de vista de quem escreveu, da cultura do povo da Bíblia. Então, para o povo da Bíblia, que são os judeus, qual é o significado de unção? Muito bem, os rabinos judeus, rabinos de verdades, repito, eu sempre digo isso, não estou falando desses genéricos mentirosos da internet não, que tem um monte deles aí não, estou falando de rabinos de verdade, judeus. Eles ensinam que unção é, abre aspas, a capacidade sobrenatural dada por Deus para um indivíduo ser quem jamais ele seria se não tivesse sido ungido, ir onde jamais ele iria se não tivesse sido ungido por Deus, e fazer o que jamais ele faria se não tivesse sido ungido por Deus. Exemplo, Gilberto. Muito bem. Um dos primeiros exemplos bíblicos de unção sobre alguém está lá no deserto do Sinai, quando Moisés recebe de Deus a ordem para fazer o tabernáculo, os utensílios sagrados. Quando Moisés desce do monte, com todo o projeto em mente, ele não tem trabalhadores para trabalhar, para fazer tudo aquilo, e Moisés não teria como fazer sozinho. Então, ele ora ao Eterno e diz, Senhor, eu preciso de homens. E o Senhor fala para ele, se preocupa não, Moisés. Eu vou ungir homens, vou dar capacidade, e tem que ser uma capacidade sobre-humana, sobrenatural, porque capacidade humana não existe. Por mais inteligentíssimo que fosse o ser humano na Terra, o mais inteligente do planeta, ele não conseguiria fazer nenhuma peça daquela da forma que Moisés viu lá nas regiões celestiais. Então o Eterno se incumbiu de ungir Bezaleel para, por exemplo, fabricar a Arca da Aliança. Quando Deus unge ele, ele era um ser humano normal. Quando Deus unge ele fez a Arca da Aliança idêntica à que estava nas mansões celestiais que Moisés havia visto, quando o Eterno mostrou para ele, sem Moisés nem ter falado para ele. É como se Deus pegasse uma foto dela e colocasse dentro da mente do Bezaleel e ainda colocasse a planta, o desenho, o croquis, e ainda colocasse na palma das mãos dele a habilidade para ele fabricar. Tá entendendo? Isto é unção. Capacidade sobrenatural para ser quem jamais seria, fazer o que jamais faria e ir onde jamais iria. Ok? Isto é unção. Ainda, falando de unção, eu preciso, queridos pregadores iniciantes, ensinar para vocês uma outra coisa sobre unção que é imprescindível. Unção, queridos, não é uma capacidade para você fazer um montão de coisas. Exemplo, cantar, pregar, orar, limpar a igreja, ser presbítero, ser diácono, ser pastor, ser evangelista, ser líder do grupo de jovens, ser líder do grupo de mulheres, ser líder dos músicos e tal. Então, não. Unção, ela não é universal. Ou seja, ela não te capacita para você fazer tudo que tem que ser feito na obra de Deus, não. Não. A unção é específica. Gilberto, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Muito bem, que bom. Tá me ouvindo agora. Gilberto, me dê um texto bíblico para provar isso. Livro de Números, capítulo 4. Leia lá todo o capítulo e você vai perceber que ali Deus está dizendo para Moisés que Arão e os filhos de Arão tinham a mesma unção que receberam os demais descendentes de Levi, os da tribo de Levi, os homens da tribo de Levi, né? Porque quando Deus quis trabalhadores para o tabernáculo, ele separou a tribo de Levi, mandou separar todos os homens de acordo com suas famílias, e Deus mandou Moisés ungí-los e fazer todo um ritual de unção que está especificado lá em Levíticos, né? Isso pode ser uma outra aula, não vou adentrar tão fundo aqui agora não.
Mas só para você entender, todos os que trabalhavam no tabernáculo, independente da função, todos receberam a mesma unção, com o mesmo óleo, da mesma forma, passaram pelo mesmo processo, mas na hora de trabalhar no tabernáculo, aí entra Números capítulo 4. Deus dá a ordem dizendo: Moisés, uma equipe vai trabalhar, que é a equipe de Arão com seus filhos, eles vão cobrir todos os utensílios sagrados. Isso quer dizer que a unção que está nele é igual às dos outros, porém, Deus determinou um trabalho específico para ele. Somente eles podiam tocar nos utensílios sagrados e cobrir, embalar, beleza. Depois de tudo pronto, aí Deus diz, está lá em Números capítulo 4, diga a outra equipe que entre, está lá o nome da equipe, não me lembro agora, que entre e carregue os utensílios, mas sem tocar neles, porque se tocar, cai morto na hora. Aí você já pode talvez arregalar o olho e ficar preocupado. Ué, Gilberto, como assim? Ué, simples, irmão. Determinação de Deus, a unção é a mesma, porém o trabalho é determinado. A ação, o raio de ação é determinado, é limitado. Por quê? Qual é o propósito disso? Humildade. Acabamos de falar da humildade ali, ó. Se não falamos, eu vou falar. Se já falei, eu acho que eu vou falar de novo, porque eu tenho um assunto sobre humildade que eu preciso falar aqui, que eu estava esquecendo, mas vou voltar ali para falar. Então, é humildade, porque você faz o seu trabalho, quando você termina, você sabe, o meu limite é aqui. Daqui para lá tem outro trabalhador que Deus ungiu e preparou para fazer, e é ele que vai fazer, é ele que está capacitado a fazer. Quando Deus quiser me capacitar, Deus vai me determinar a fazer aquele trabalho, mas enquanto isso eu faço este que Deus determinou e pronto. Gilberto, aí o camarada cai morto. É, irmão, porque a palavra do Eterno é assim. As leis de Deus não são para a morte, são para a vida. Mas são para a vida para aqueles que a obedecem. Se o indivíduo desobedece, ele ultrapassa os limites. E lei é isso. A lei existe para mostrar o limite que há entre você e Deus, entre você e o próximo, entre você e a esposa, entre você e os filhos, né? Entre você e seu pai, sua mãe, seus irmãos, entre você e os irmãos da igreja, o pastor da igreja, entre os obreiros da congregação, enfim, entre você e o próximo, ok? Então, unção é isso que eu acabei de explicar, e a unção não é universal, ela é determinante e limitada para o seu campo de ação. Graça. O que é, Gilberto? Cair na graça. Cair na graça. Tem um vídeo no YouTube que explica muito bem sobre isso, mas deixa eu te falar aqui, ó. É preciso ter unção e graça para pregar. Essa graça que o nosso professor colocou aqui não está falando da graça salvadora, não. Não. Essa graça aqui, ó, é preciso ter unção e graça para pregar. A unção, já expliquei o que é. A graça, o que é? Essa palavra graça, ela é usada muito no contexto bíblico geral. E eu vou te dar um exemplo. De repente, você lendo a Bíblia, você vai encontrar uma frase bem assim, ó. E fulano caiu na graça de ciclano. Outra frase interessante. Ele achou graça aos olhos de Deus, ou aos olhos do rei. Aqui, o contexto aqui é o mesmo, ó. O pregador tem que cair na graça do povo para pregar, ou ao pregar. E o que é achar graças aos olhos de alguém, ou cair na graça das pessoas? O que é isso? Gilberto, é meio estranho essas expressões, então eu vou simplificar mais. Cair na graça, ou achar graça aos olhos de alguém, quer dizer que aquela pessoa ficou agraciado, ficou maravilhado, ficou feliz, satisfeito com alguma característica sua ou com alguma coisa que você fez que agradou muito a ele. Isso é
achar graça aos olhos de alguém ou cair nas graças de alguém. Então, é preciso que o pregador tenha unção, já expliquei, e agora graça, ou seja, ele precisa cair na graça do povo. Quando ele pregar, é necessário que ele faça com tanto amor, com tanta alegria e com perfeição, com poder, com humildade, com sinceridade, com devoção, com piedade, ou seja, com a espiritualidade em sua completitude, né? De tal maneira que aqueles que o ouvirem achem assim, que coisa mais linda, meu Deus, que coisa maravilhosa esse pregador. É preciso ter unção e graça para pregar, ok? Muito bem. Voltando aqui rapidamente para falar da humildade, que eu não posso deixar de falar, eu estava esquecendo. O que é, Gilberto, humildade? Explica pra gente assim numa frase, como se fosse uma frase filosófica, de forma bem clara, simples, pra gente entender humildade. Muito bem. Eu costumo dizer o seguinte, humildade não é ter uma roupa rasgada, velha, suja, um sapato furado ou um sapato simples. A humildade não é isso. Isso daí é pobreza. É ausência de bens materiais, né? A pessoa que não tem dinheiro para comprar um sapato novo, um sapatinho velho, né? Não tem dinheiro para comprar um terno novo, usa um palitozinho simples, uma gravatinha simplesinha, uma roupa bem simples, né? Isso é pobreza. O que é humildade, Gilberto? Vou simplificar para você. Humildade é a capacidade de se submeter. Arrogância é o oposto disso. É a pessoa que não tem capacidade de se submeter a ninguém, nem ao conhecimento de alguém, nem aos ensinamentos de alguém, nem à autoridade de alguém, nem aos conselhos de alguém. É a pessoa que acha que ele é poderoso, ele sabe, ele faz, tudo é ele. Ele não tem capacidade alguma de se submeter a nada e a ninguém. A humildade é o oposto da arrogância. A humildade é a pessoa que tem a capacidade. Então, independente se ele é rico ou pobre, de repente ele pode ser soberbo, arrogante. Né? Tem muitas pessoas dentro da igreja pobre, mas que é arrogante, não tem humildade nenhuma. Não quer ouvir ninguém, acha que sabe tudo, acha que ninguém é bom o suficiente para ensinar alguma coisa para ele. Enfim, vocês já entenderam aonde eu quero chegar e quando eu falo aqui, você já identificou ou em você ou em muitas pessoas que você conhece essas características, né, de soberbo ou de pessoa humilde, ok? Então, eis aqui a questão. Humildade é a capacidade que a pessoa tem para se submeter, ok? Muito bem, simplificando. Poder. O maior poder de Deus é o amor e é desse poder que todo pregador precisa, é o poder de Deus. Né? É preciso ter unção e graça para pregar, já expliquei unção na Bíblia, graça também, e que não é o assunto graça salvadora, não é isso, é graça de cair na graça de alguém. É melhor uma pregação sem estrutura técnica. Opa, isso aqui é interessante, ó, guarde isso. É melhor uma pregação sem estrutura técnica, mas cheia da unção de Deus, cheia de graça, de poder, que é o amor, de autoridade, que é a própria palavra do Eterno. A autoridade do pregador não está no tom da voz, não está na braveza, não. A autoridade do pregador está na veracidade da palavra que ele prega, plena do Eterno, a palavra plena do Eterno pregada na boca do pregador. Então, unção, virtude, inspiração, poder e autoridade. Mesmo que ele não tenha conhecimento ou não saiba como estruturar tecnicamente uma mensagem, mas se quando ele fala da genuína palavra e fala com poder, unção, graça, autoridade, inspiração, ele já tem 99% do que ele precisava. Uma pregação sem estrutura técnica, mais na unção de Deus, do que dentro da técnica e sem poder, né? Ou seja, que adianta ter técnica e não ter unção, não ter nada, não tem poder de Deus, o poder é o amor, né? Não tem nada disso, enfim, é inútil.
Mas se você juntar tudo isso e ainda colocar o conhecimento técnico, aí você vai ser um pregador 100%. Isso só se consegue com oração, jejum, leitura bíblica e vida consagrada. E claro, buscando também o conhecimento, que é esse conhecimento técnico que eu estou passando para vocês aqui através desse cursinho, né, de introdução à homilética. E também seguindo o conselho lá do profeta Oséias, que diz, né, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, que também está incluso o conhecimento técnico, ok? Não se obtém num curso de homilética. O que não se obtém num curso de homilética? Oração, jejum, leitura bíblica e vida consagrada. Essas 4 coisas você adquire não é fazendo curso, não, é praticando. Orando, oração, jejuando, jejum, lendo a Bíblia, né, meditação na palavra, e tendo uma vida consagrada a Deus, ok? O curso de homilética é apenas um curso de introdução, é um curso de conhecimento técnico para você ter uma noção básica de como preparar o sermão, de como identificar os sermões também, ok? Essa foi a nossa 5ª aula. Eu agradeço a você que esteve conosco e espero que você faça um bom proveito deste cursinho. E eu vou ver ainda se eu gravo mais uma aula fazendo uma reflexão sobre a ideia de obreiros na Bíblia, tá? Aí a gente vai usar o conhecimento do apóstolo Paulo, os ensinamentos paulinos na carta escrita a Timóteo. Queridos, grande abraço a todos, foi um prazer enorme fazer esse trabalho e dedicar gratuitamente a vocês. Até mais!